Boa noite, então. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre Dionello, para a primeira live, não é, do programa Momentos Jurídicos. O senhor está participando. Boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um assunto que vem chamando a nossa atenção, né, que é a inteligência artificial. É um assunto atual, né, que multifacetado, envolve... A inteligência artificial, na verdade, está presente na nossa vida e a gente nem se dá conta, né, o quanto. Então, essa conversa aqui, espero que ela seja agradável e não fique enfadonha, né, que o pessoal daqui a pouco pode achar que o assunto é meio tortuoso, mas a gente vai tentar fazer de um jeito bem descontraído aqui a conversa. Com certeza, o assunto é muito interessante. Doutor Alexandre Dionello é procurador municipal de Porto Alegre desde 2002. Atualmente está na chefia da Procuradoria Setorial, que atende importantes temáticas para a cidade, como o planejamento estratégico, o desenvolvimento econômico, o turismo, a transparência e a mobilidade urbana. O tema, então, que será abordado é a inteligência artificial e o acesso à justiça. Doutor Alexandre, na sua avaliação, como os procuradores municipais podem atuar sendo agentes transformadores na aplicação da inteligência artificial para a solução dos conflitos? Olha, Regiane, assim, né, atuar como o procurador municipal, ele é um advogado, né? E eu entendo o advogado como o verdadeiro motor do direito, né? O advogado é o que leva a causa, bate as portas do judiciário e ele se vê obrigado, em situações muitas vezes adversas, em fazer valer o direito do seu cliente, né? E no nosso caso, muito especialmente, o cliente é o município de Porto Alegre. Então a gente representa os interesses da cidade, né? Então isso, usando ferramentas de inteligência artificial, a gente consegue otimizar o nosso trabalho, né? A gente consegue aí filtrar algumas atividades que a gente daqui a pouco teria que desenvolver, o procurador dedicando o seu tempo para obter determinada resposta e utilizando as ferramentas ora disponíveis, alguns sistemas aí que a gente já tem, a gente consegue otimizar o resultado do nosso trabalho poupando tempo, né? E isso também acontece... Oh, com certeza, o tempo hoje ele vale ouro, porque realmente a gente não consegue dar conta muitas vezes da demanda que nos é atribuída, né? A gente trabalha, todos nós, isso não é na iniciativa, não é só na iniciativa privada, né? Como o pessoal faz às vezes uma ideia errada, no serviço público também a gente está muito assoberbado de trabalho. Mas voltando para o nosso tema, né, que é a inteligência artificial, o procurador se vê obrigado a estar atualizado nessas temáticas, né? Ele tem que interagir com o judiciário, principalmente o judiciário vem evoluindo nesses processos, certo? Então a gente toma conhecimento dessas ferramentas, passa a utilizar, vê que tem um retorno bem sensível e bem importante para o município, nosso cliente, né? Então todos só temos a ganhar com a aplicação dessas ferramentas e o procurador se obriga a estar atualizado, estar inteirado do assunto para conseguir desenvolver aí com maior eficiência o seu trabalho. Como a inteligência artificial vai impactar na efetividade do acesso à justiça, doutor Alexandre? O acesso à justiça, a gente muitas vezes pensa que é aquele direito só de bater a porta do judiciário, né? Bom, meu processo vai ser levado à justiça. Mas a gente tem que entender o acesso à justiça como algo bem mais amplo, né? Está lá previsto no inciso 35 da Constituição, do artigo 5º da Constituição Federal, né? Que tudo vai ser levado ao conhecimento do judiciário, mas aí não basta, né? A gente tem que ter um tempo hábil, razoável, a resposta à nossa demanda, né? O jurisdicionado muitas vezes não tem o tempo que a gente acaba equivocadamente aí se acostumando a aguardar a solução definitiva de um processo. Sim. Né? Então as ferramentas de inteligência artificial que acabam muitas vezes suprindo a lacuna que o elemento humano muitas vezes não consegue dar resposta em tempo hábil, com a capacidade de processamento dessas ferramentas a gente tem respostas muito mais eficientes, né? Funcionando aí da forma algorítmica e tal, que daqui a pouco a gente não precisa entrar muito de como é que isso funciona, mas a capacidade de resposta é infinitamente maior, né? E a gente conseguindo aí uma simbiose do elemento humano
com o elemento máquina, a gente vai, com certeza, já traz uma resposta mais rápida, uma solução mais adequada ao conflito, atendendo o direito da parte de uma forma mais eficiente, né? Sem dúvida alguma. A inteligência artificial poderá trazer maior agilidade e segurança na resolução dos processos? Com certeza, agilidade é certo, né? A agilidade que ela traz, a gente vem verificando isso, diversos são os exemplos, né, que a gente vê, tipo, desde 2019 mesmo, pegar o exemplo do STF, né? O STF lá em Brasília adotou em parceria com a Universidade de Brasília o sistema Victor. Então, para avaliar principalmente a questão da repercussão geral dos recursos extraordinários, então eles conseguiram fazer um cálculo, até a FGV também fez uma pesquisa em cima disso, né? E eles viram que o ganho de eficiência de uma tarefa que era desenvolvida por um servidor do tribunal para fazer um processamento de um recurso extraordinário, para ver dos requisitos de admissibilidade do recurso, passou de 44 minutos, salvo engano, para 5 segundos através do uso do sistema. Então, imagina o ganho de eficiência quando a gente tem aí demandas de massa, né? Muitos processos chegando lá, e a gente, o jurisdicionado lá na ponta, lá longe de Brasília, não tem retorno do seu processo, cobrando do seu advogado, e sistemas dessa natureza propiciam esse nível de resposta. Isso para te dar só um exemplo, né? Porque dentro dessa mesma pesquisa da FGV foi apurado que mais da metade dos tribunais brasileiros já usa soluções de inteligência artificial ou em pleno funcionamento ou em desenvolvimento, né? Então, o resultado é claro e é uma tendência que não volta mais para trás, né? Tipo, conhecimento humano avança, tecnologia avança e não tem retrocesso. E quanto à segurança, doutor Alexandre? A segurança já é uma questão um pouco mais complexa, porque ela demanda essa, como eu falei, né, a simbiose do elemento humano com a máquina. Porque o ato de decidir, ele é privativo do magistrado, né? Sim. No nosso ordenamento jurídico, diferente de outros que não vão entrar no mérito, o que é melhor, o que é pior. Mas pegar o exemplo americano, por exemplo, eles usam o profiling, eles usam perfilamento, eles usam a inteligência artificial muito mais do que nós, e decide-se lá muito mais através da inteligência artificial quase que exclusivamente do que no Brasil. A gente ainda tem muitas limitações, eu acho que até no momento de maturidade jurídica e maturidade social que a gente vive, acho que até é razoável que se tenha esses freios, essas limitações no uso da inteligência artificial para fins de decisão dentro do Poder Judiciário. Porque a segurança jurídica dessas decisões é realmente muito importante. A gente não pode se afastar disso, né? Sim. E as técnicas utilizadas na aplicação da inteligência artificial no processo de tomada de decisões? Como eu te falei, né, Regiane, tipo, o funcionamento é na base de algoritmos, né? Então ele funciona com machine learning, basicamente, né, que é o aprendizado de máquina, na linguagem de máquina de tentativa e erro, uma programação para uma determinada finalidade, né? Os dados, o sistema recebe os dados por input daquela massa de dados, ele começa a trabalhar e dali ele produz respostas e através, como eu te disse, de tentativa e erro, né? Então, isso numa base mais simples de funcionamento, né, de tomada de decisão. Além do machine learning, a gente tem deep learning, né, que já é um aprofundamento do aprendizado, do desenvolvimento desses algoritmos, que já fica mais parecido com e até é chamada, né, de rede neural. Ele se assemelha ao nosso pensamento abstrato, a nossa forma de pensar e a nossa forma de decidir. Aí a gente já começa a entrar numa seara que vai ter quem critique, que diga que é muito perigoso admitir que a inteligência artificial comece a substituir a atividade humana a nível de pensamento, de raciocínio e tal. Claro, isso tudo com muita responsabilidade no trato, mas para sintetizar para ti como é que é a tomada de decisão a partir de dispositivos ou aplicações de inteligência artificial, ela é basicamente nessas duas linhas, ou é machine learning ou é na base do deep learning.
Tem uns questionamentos que estão sendo feitos por alguns dos nossos assistentes da nossa live. Não sei se o senhor pode responder. Posso, acho que quem mandou um aqui que eu estou vendo foi o Rafa aqui, já fica um abraço Isso, para o meu amigo Rafa aqui. isso. Como assegurar que a inteligência artificial não será carregada com vieses políticos, raciais e etc. Bem interessante. Como eu falei antes, interessante a pergunta, bem apropriada para o tema. Exatamente. Aquela questão de profiling, né, ou de perfilamento em português, de criar perfis, ela realmente corre esse risco. A gente, vamos hipoteticamente, né, no julgamento, já entrar alguma carga que vamos chamar de uma carga preconceituosa em função das características das características do autor daquele processo ou do réu daquele processo. Vamos dizer, ele pode ter dados sensíveis em relação à pessoa dele que podem ser considerados para fins A, B, C ou D. Então, com certeza, é importante que nesses sistemas de inteligência artificial haja transparência no funcionamento, haja controle, haja limites, para que esse tipo de desvirtuamento do uso não aconteça em prejuízo do jurisdicionado, né? Em se tratando de inteligência artificial em aplicação pelo Poder Judiciário. É assim que eu vejo, e realmente, sem esses controles, são ferramentas que podem gerar algum risco. São grandes os desafios, doutor Alexandre, para que essas ferramentas de inteligência artificial possam ser aplicados em maior escala? Tem muitos desafios ainda, porque é uma fase de transição, né, Regiane? Então, tem muita gente que a gente até convive, conversa, que tem muita dificuldade em entender como isso funciona, em aceitar isso, Exatamente. em aceitar... Exato. Demora um tempo. Demora até as pessoas assimilarem bem como funciona exatamente. E a gente tem que entender também que isso funciona... As pessoas respondem muito a incentivos, né? Isso aí é meio da teoria econômica, assim, mas é assim que funciona. Então, no momento que a gente começa a trabalhar com uma ferramenta dessa natureza e ver o quanto ela proporciona de benefício, o quanto é mais fácil, a tendência é começar a se desarmar esses preconceitos e a gente avançar um pouco mais na aplicação e na utilização. Né? Eu vejo como o maior desafio, assim, além do preconceito individual dos operadores do direito, que ainda possa acontecer. Claro que já vai vindo, as gerações mais novas já vão vindo com essas questões mais naturalmente compreendidas. Né? A gente já são pessoas aí, vamos dizer, que já nasceram na quarta revolução industrial, aí vamos chamar, onde já está tudo automatizado, onde os dispositivos estão cada vez menores, aí a gente tem um celularzinho que consegue fazer com que a gente converse, independente da distância que a gente está conversando, né? E aí, dentro desse contexto, está a inteligência artificial também. Então, acho que o tempo vai ser, se ela resistir, e vai resistir ao teste do tempo, né, vai ser uma aplicação sem volta já, né? Uma tecnologia que traz muito mais benefícios, desde que atendidos aqueles limites dos quais a gente já falou, do que malefícios. Né? Ela gera muita vantajosidade, eficiência, produtividade, enfim. No seu entendimento, quais os fundamentos jurídicos que serão utilizados para o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário? Olha, Jane, assim, o nosso Código de Processo Civil, para teres uma ideia, o CPC de 2015, tá? Sim. Ele tem 1.072 artigos, se eu não estou enganado, tá? 1.070 artigos. E o termo eletrônico no CPC, ele aparece mais de 90 vezes. Então, preferencialmente, os atos ordinatórios, os atos de mero expediente, enfim, todos os atos dos trâmites processuais serão feitos em meio eletrônico. Isso já demonstra que o próprio legislador se deu conta dessa morosidade do judiciário, dessa demora na solução dos conflitos, como um grande problema a ser enfrentado, e é uma realidade que a gente infelizmente ainda vive. Sim. Mas aí legislou no sentido de começar a mitigar esse problema, mitigar os efeitos dessa demora. Então a gente, e na Procuradoria do Município, a gente
vivenciou essa transição para o novo Código de Processo Civil, e muitas vezes tivemos problemas com intimações no nome do procurador-geral para agilizar os processos, e aí o procurador tinha intimações no nome dele, e o procurador que estava cuidando do processo não tinha conhecimento, enfim, aí. Mas é aquela coisa, é a transição, aí a gente se acostuma e começa a trabalhar e vê que realmente a eficiência, o ganho de eficiência compensa os percalços aí do caminho. Sem dúvida alguma. Mas isso eu te dei um exemplo de um dispositivo legal que prevê isso, mas eu acho que o grande fundamento jurídico para a utilização das ferramentas de inteligência artificial é o princípio da eficiência, né? O princípio da eficiência da administração pública. O judiciário ele é um serviço público por excelência, a distribuição da justiça, né? A prestação jurisdicional é um monopólio do Estado e se dá através do Poder Judiciário, então o princípio da eficiência, o Judiciário se vê obrigado a buscar esse princípio e é nesse caminho que vem andando, buscando essas ferramentas para entregar um melhor serviço ao jurisdicionado, né? E aos operadores do direito como um todo. Então, os fundamentos jurídicos que eu te daria assim, de momento seriam esses. Assim. A eficiência como ideal a ser buscado. E a sua avaliação sobre a regulamentação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, para o uso da inteligência artificial no judiciário, com a intenção de potencializar os seus canais de atendimento à sociedade, que é uma coisa também muito importante e que todos querem, né, que aconteça. Sim. A iniciativa do CNJ foi no final do ano passado. Saiu até em cima, eles desenvolveram uma plataforma que, salvo engano, é Sinapses, eu acredito o nome do sistema, e a partir daí foi editada uma portaria ou uma instrução do CNJ também, no final do ano passado, colocando que todos os tribunais do país deveriam se comunicar e alimentar esses sinapses com os seus sistemas, no sentido de que houvesse um controle do que estava acontecendo no Brasil inteiro a nível de inteligência artificial. Sim. E isso, na verdade, eu vejo como uma iniciativa bastante importante, porque já que o nosso direito processual ele é uno no Brasil inteiro, né, o CNJ, centralizando isso, ele consegue que aqueles riscos de que a gente falou, os objetivos a serem alcançados, as métricas para ver a avaliação de desempenho dos tribunais, tudo isso, caminhe mais ou menos em paralelo. E não tenha aí um desbordamento do que está sendo pensado a nível de Brasil. Né? Sim. Então, essa iniciativa do CNJ, a meu juízo, veio nesse sentido, ela é recomendável, ela é salutar, a gente precisa disso, né? Não tirou a liberdade dos demais tribunais desenvolverem seus sistemas como estão desenvolvendo, mas, de certa forma, deixa isso sob a supervisão de um órgão central que, daqui a pouco, ali pode intervir com recomendações ou com instruções, ou até retirando exemplos de que ele vai ter conhecimento que estão acontecendo em um tribunal e tentar levar aquilo para outro. E eu vejo que tudo isso vem do princípio da eficiência que norteia aí o que o judiciário como um todo no Brasil vem buscando. Né? Mais algum detalhe a destacar? Olha, Jane, eu te agradeço a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho aqui. Teria muito mais assunto, né, para a gente desenvolver. O tema é bem bacana, é bem instigante. Eu estou procurando me especializar nessa área, embora eu tenha muitas atribuições lá na Procuradoria. E aqui eu não vou chorar por conta de trabalho, porque, na verdade, eu sou daquelas pessoas que posso me considerar um felizardo, porque eu realmente trabalho com aquilo que eu gosto. Então, não é um sacrifício, né? É um prazer. Mas assim a gente consegue, é um prazer, exatamente. Então a gente consegue aí, estudando e indo conhecendo as coisas com um pouquinho mais de aprofundamento, a gente consegue trazer, até colaborar com soluções para o próprio desenvolvimento melhor do serviço público, né? A gente vê o município mesmo, ele é bem a situação jurídica do município, pensando em termos de união, de República Federativa do Brasil, melhor dizendo, né? O município é onde os problemas acontecem, é onde as pessoas ali enfrentam um buraco na calçada, a falta de água, a escola, os serviços de saúde. Exato. Então, se a gente, dentro da Procuradoria, consegue ter ferramentas, consegue ter soluções
que implica em agilização da solução desses problemas para o bem do município, a gente se sente muito realizado, entendeu? Então, quando eu vou atrás desse assunto, do direito digital como um todo, né, e dentro do direito digital isso inclui com bastante relevância a questão da inteligência artificial, a gente se vê recompensado, né, porque vê que o que a gente vem aprendendo e aquilo que às vezes a gente acaba até batendo cabeça, quando vê se reverte ali em um benefício para a nossa própria cidade. Então isso é bem bacana, bem recompensador. Exatamente. Só temos a lhe agradecer pela sua participação, sua brilhante participação, seus esclarecimentos. O diretor do programa Momento Jurídico, Rogério Nochan, lhe envia um grande abraço e também agradece a sua participação, assim como agradecemos todos os que estiveram presentes aqui com a gente. Temos o oferecimento de Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, Vida para toda a Vida, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB-RS e APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Acesse o nosso site, lhe convido, doutor Alexandre, www.momentojuridico.com. Notícias muito importantes de direito, de Estado, justiça, comentários e os vídeos mais recentes da nossa programação. Um grande abraço, até a nossa próxima oportunidade, uma boa noite e obrigada a todos novamente que estiveram conosco. Boa noite, um abraço a todos. Um abraço.